Minha diretoria, vamos lá falar do polêmica não venda do André por parte do Fluminense para o Liverpool por quase 30 milhões de euros, eram 28 milhões mais 5% de uma venda futura do jogador. O Fluminense recusou a proposta e ao recusar a proposta ele faz uma ação que evidentemente deixa a torcida eufórica, feliz da vida e tal. É uma reação natural do torcedor de você achar que, pô, do caralho, meu time falou não para uma proposta, mas tem alguns poréns nessa história aí e eu vou tentar explicar nos bastidores da situação o porquê que o Fluminense tomou essa decisão, principalmente evidente através do seu presidente, o Mário Bittencourt. O Fluminense tem hoje um cenário onde ele entende que depois da queda do Flamengo, a Libertadores ficou mais próxima, porque obviamente todo mundo sabe que o Flamengo tem o time mais forte da América do Sul no papel. Então, embora tenha Palmeiras, Olímpia, Boca Juniors, Racing Internacional, tirando o Racing, que talvez não seja do tamanho desses clubes, mas os outros todos são times muito grandes, você tem um cenário um pouco mais agradável do que ter que enfrentar um Flamengo, onde você não seria o favorito pela questão, não histórica, mas pela questão do time. Né? E ali acho que o Fluminense enxerga uma possibilidade de ganhar a Libertadores, que ele não via com tanto otimismo antes da queda do Flamengo. Se tirou o principal adversário que o Fluminense tinha. Por dois fatores. O primeiro, por ser melhor tecnicamente. O Flamengo é melhor tecnicamente do que todo mundo na América do Sul. Isso não é um demérito do Fluminense. E o segundo, por ser um clássico. E ser um clássico, às vezes você pode ser melhor e perder o jogo. Então, isso torna a coisa muito... fica muito aleatório o resultado. Então, o Fluminense, quando ele tira o Flamengo da frente, ele fala, porra, agora sou eu e o Olímpia, depois sou eu e um próximo adversário, uma final... eu vou medir força, eu não necessariamente vou estar jogando um ambiente de clássico, etc, e nem estar jogando contra um time que tem um banco absurdo, né, que pode entrar a qualquer momento 2, 3 jogadores e mudar a parada completamente. Então o Fluminense entendeu que essa era a grande oportunidade dele de ganhar a Libertadores. Isso, somado ao fato do Fluminense ter fechado aquele acordo lá de venda de televisão, ao Fluminense estar andando com o processo da SAF, etc, etc, o Fluminense se deu ao luxo, entre aspas, de dizer não para essa proposta do André para ele sair agora. Se a proposta for para o André sair em dezembro, ele vai, tá? Mas para sair agora, o Fluminense disse não. E por que o Fluminense disse não? Porque o Fluminense pode dizer não? Não, porque o Fluminense deu um all-in gigantesco na Libertadores desse ano. E aí, às vésperas do jogo aqui, véspera não, né? Horas do jogo contra o Olímpia, com toda a euforia, esperando a expectativa do jogo, que o Fluminense consiga se classificar, consiga ganhar o jogo e tal... É complicado dar uma opinião porque eu sei que a validade do que eu falar aqui ela vai mudar completamente às 9 horas da noite hoje. Se eu falar que eu venderia, porque não acho que tem que dar um all-in, porque o Fluminense está falando de 40% da receita dele de um ano em um jogador, e um jogador que é um volante, por melhor que ele seja, ele não é um Ronaldinho Gaúcho, eu vou estar falando uma coisa que de repente o Fluminense ganha hoje à noite e aí vai falar, tá vendo? Olha aqui, mas nós vamos ganhar a Libertadores por causa do cara. E aí o torcedor vai se encher de razão e concordar com isso. Se o Fluminense perder, também vai se cometer a injustiça, entre aspas, daqueles que concordam agora na hora do almoço com a não venda do André e chegar de noite e falar assim, tá vendo? Agora nós estamos quebrados pro ano que vem, devendo pra caralho e estamos fodidos e não vendemos o cara. Vai acontecer as duas coisas. Então a gente sabe que no futebol a coisa é absolutamente analisada pelo resultado do jogo à noite. Então, tirando, eu vou fazer o vídeo antes do jogo à noite para não ser oportunista. Rica, você venderia o André por 30 milhões de euros pra caralho? E venderia pra caralho. 30 milhões de euros, irmão. É dinheiro pra caralho num volante. Pra caralho. Nós não estamos falando de um jogador que tecnicamente resolve jogos. Nós estamos falando de um volante muito bom. Ponto. Nós não estamos falando de um craque. Nós estamos falando de um volante. Muito bom jogador, etc, etc. Mas nós não estamos falando de um meio atacante, de um Neymar, de um Ronaldinho Gaúcho. É outra coisa. Né? Esses caras custam 50 milhões. Pô, um volante que está indo pela primeira vez para a seleção brasileira, 30 milhões de euros, é 40% do faturamento do Fluminense no ano, esse valor. Então é claro que eu venderia. E é claro que o Fluminense venderia. Por que o Fluminense não vendeu? Para dar um all-in na Libertadores. É aquela coisa meio assim, ó, ou eu viro herói, ou eu me arrebento. Não vai ter meio termo. O Fluminense dificilmente vai sair dessa situação, a não ser que ele chegue numa final, pode ser. Mas se ele sai agora para o Olímpia, por exemplo, dificilmente ele sai dessa situação falando, porra, não vendi o André, perdi o dinheiro, estou com uma situação financeira muito delicada, e o Fluminense tem uma situação financeira delicada, como todo mundo sabe, há muito tempo. O Fluminense deve para vários credores aí na praça, etc., empresários, comissões, venda de jogador, compra de jogador, etc. O Fluminense tem problemas financeiros, e óbvio que é natural que o Fluminense aceitasse a oferta e falasse, puta, ufa, consegui ajeitar minha casa aqui até o final do ano, até o começo do ano que vem. Né? Mas, diante da possibilidade de ganhar a Libertadores, entende-se
né, algumas pessoas que, ó, é melhor a gente dar um all-in aqui e tentar ganhar essa porra. Se não ganhar, vai dar merda? Vai dar merda. Mas vamos tentar ganhar. E se não ganhar, depois a gente vê o que a gente faz. A situação do Fluminense vai ficar frágil caso o Fluminense seja eliminado da Libertadores? Vai. Sem dúvida nenhuma vai. Tá? Porque, embora ainda tenha a possibilidade de você vender o André no final do ano, a exposição é menor. Né? O resultado desse momento, o resultado de você estar chegando numa Libertadores para ganhar o título é uma expectativa que te deixa valendo X. Quando você não ganha, você vai para baixo. O Campeonato Brasileiro está difícil para todo mundo que não seja Botafogo. Então, tudo isso tem né, tem um ponto ali. Por exemplo, o Liverpool chega aqui e oferece 30 milhões do Fluminense, no André. Aí o Fluminense fala não. Chega no final do ano, ninguém oferece 30 milhões no Fluminense, no André. E aí o Liverpool vai saber que o Fluminense precisa vender o André e que ninguém ofereceu mais. Ele vem aqui com 25, 20, entendeu? E leva, porque aí não tem como você reverter. Então, são cenários de risco. O Fluminense está correndo risco. Você pode ser da turma que acha que vale a pena correr o risco, ou pode ser da turma que fala, cara, não vamos fazer loucura, Libertadores não é uma garantia, vamos preservar a nossa instituição financeiramente para ter as próximas temporadas com possibilidades. Por quê? Porque se der errado agora, o Fluminense dificilmente vai ter potencial no ano que vem, a não ser que entre uma SAF, alguma coisa assim, para chegar com o pau na mesa e brigar em alto nível. Então o Fluminense está fazendo uma aposta totalmente ligada à possibilidade de ganhar a Libertadores. Não fosse isso, o Fluminense obviamente teria vendido o André, porque o Fluminense precisa, mas é uma aposta completamente voltada para, se eu ganhar a Libertadores, isso aqui é do caralho. Se eu não ganhar a Libertadores, eu vou ter muito problema, e eu sei disso. E dentro do Fluminense, num momento de euforia como esse, a maior parte das pessoas concorda. Não é uma coisa discutível. Tudo que o torcedor quer ouvir numa hora dessa é isso. Né? É dizer, não vou fazer. Quando o Fluminense não vendeu o Pedro, eu achei que foi uma decisão acertada na medida em que você estava vendendo para o rival. E o Fluminense não pode se posicionar como marca, como um clube que fornece o jogador para o seu rival. Ele não pode se colocar abaixo. Então ali tinha uma outra questão. Nesse caso, é o livre para o Fluminense. Porra, o André faria uma falta? Dá para negociar, talvez sair no final do ano? Eu acho que é o que o Fluminense está tentando fazer. O Fluminense está forçando o livre para levar o André só no final do ano. Mas tem uma corrente lá dentro muito forte que concorda e fala, não, vamos agora. Agora a nossa chance de ganhar a Libertadores é essa, etc. Eu prefiro acreditar que um time saudável financeiramente, etc., jogando a Libertadores todo ano, uma hora ele ganha, do que acreditar que você tem chances únicas como agora ou 2008. Eu acho que é mais saudável você estar sempre disputando com boas condições do que você disputar esporadicamente com um time que você conseguiu montar e ali você apostar todas as suas fichas. Até porque você aumenta a pressão em cima dos jogadores fluminenses. Respondendo à pergunta final, você teria vendido? Sim, teria. Teria pelo valor. Não porque eu acho que o Fluminense não vai sentir falta, ou porque eu acho que o Fluminense não pode ganhar Libertadores. Não é isso. Mas eu teria vendido porque eu acho que, porra, é muito dinheiro para a situação financeira do Fluminense. Mas o Fluminense fez uma aposta. E como toda aposta, você pode sair dela muito vencedor e você deitar em cima dela, ou você pode sair dela muito fodido. A ver.